Olá, pessoal, como vocês estão? Espero que vocês estejam bem. Se vocês estão assistindo essa aula aqui, infelizmente alguma coisa aconteceu que impediu que vocês fossem assistir a aula presencial. Sendo assim, vamos ao assunto. Nessa aula, pessoal, vamos continuar falando, tá, de aplicações de derivada. Só que, diferentemente do que aconteceu nos dois casos anteriores, que foi de taxas relacionadas à taxa de variação, que você iria querer determinar, deixa eu entender quem está variando com relação ao que nas relações, tá? Esse problema aqui, ele é muito mais aplicável no nosso dia a dia do que os outros dois. Nessa aula, vou falar para vocês da aplicação de derivada chamada de otimização. Se vocês forem analisar o nome otimização, otimizar significa melhorar, pegar o melhor resultado ou descobrir qual é o pior dele para eliminá-lo. Ou seja, eu quero o benefício da execução da minha atividade. Então, quando a gente está falando de otimização, novamente, eu quero analisar a minha operação. E quando eu falo operação, não quer dizer que eu estou trabalhando com valor, alguma coisa, não. Eu vou analisar a minha situação e verificar como é que eu posso extrair dela as melhores condições, de modo, por exemplo, a diminuir o custo. Se eu for passar uma cerca em um local, como é que eu faço para diminuir o custo? Ou então, eu vou produzir alguma coisa. Como é que eu faço para diminuir o desperdício? Como é que eu faço para obter os melhores resultados? Se eu estou vendo uma população crescer e tal, qual é o momento em que essa população chega no maior valor possível? Então, problemas que envolvem essa condição de você determinar qual é o melhor resultado, qual seria o maior valor obtido menor, são enquadradas nos chamados de problema de otimização que a gente vai ver aqui com o derivado. Diferente dos casos anteriores, que a gente ia derivar, depois ia aplicar os números, o que a gente vai fazer aqui é, quando a gente souber da expressão que vai derivar, nós vamos calcular exatamente onde o valor dela seja igual a zero. Ou seja, você vai calcular a derivada e procurar qual é o valor que zera aquela conta. Sendo assim, eu vou mostrar para vocês alguns exemplos, e desses exemplos eu vou começar a direcionar algumas situações. Vamos lá, o primeiro exemplo. Está bem simples. É o seguinte, ó. Você quer encontrar o maior valor possível na multiplicação de dois números. E a única informação que você sabe é que esses números são positivos e quando você soma eles, o resultado dessa soma dá 40. Eu estou lhe perguntando quais são os dois números que eu posso pegar para que a multiplicação me dê o maior resultado. Só que, quando eu somar esses dois números, o resultado não pode passar de 40. Que números são esses? Então vamos lá. Ó, eu vou escrever as expressões para que a gente determine qual é a possível solução. Vamos lá. Na pergunta que eu fiz, eu deixei bem claro. Eu quero saber quais são os números x e y. Eu quero saber quais são esses números. E a informação que eu disse é o seguinte: ó, quando eu fizer x vezes y, eu tenho o maior resultado. Tá bom? Eu tenho o maior resultado. E a outra informação que eu sei é que o quê? X mais y não pode passar de 40. Não pode. Como é que eu faço para encontrar esse maior resultado, tendo em vista até então só que eu sei o resultado da soma deles? Então, vai fazer o seguinte, ó. A gente sabe de algumas coisas lá do ensino médio que quando você multiplica o x vezes y, geralmente é uma conta parecida com quem? X vezes y, professor, um exemplo disso pode ser comprimento vezes largura, aquela história de área, que a resposta é sim. Aquele é um exemplo básico que a gente pode pegar para fazer essas contas. Então, eu estou pegando aqui, ó, x vezes y é igual a um valor de área. Pode ser isso.
Área do quê? Quadrado, retângulo, não sei. Não sei quem é x, não sei quem é y, não sei as contas, mas, por exemplo, x vezes y, eu posso pegar como sendo uma área. Lá do ensino médio, a gente faz a área, para calcular, eu tenho que colocar dois valores, ó, x e y. Então, eu estou dizendo nessa conta aqui que a função que eu vou calcular a derivada, tanto tem x quanto tem y. Aí você vai fazer x vezes y. Aí você pode imaginar, ah, professor, daqui a gente viu aquela história de taxas relacionadas, é ela? Não, não é aquela ideia de taxa relacionada aqui. Porque, como eu quero achar um resultado, a variação de um depender do outro vai fazer como? Mas eu tenho uma relação entre eles. A relação está bem aqui, ó, descrita. X mais y é igual a 40. Ora, se isso aqui é verdade, não tem problema nenhum em eu dizer que y seria igual a 40 menos x. Não há problema nenhum nessa afirmação. Isso é verdade. Professor, se y é igual a essa continha aí, eu posso substituir nessa outra aqui? Sim, eu teria uma função que antes dependia de x e y. Só que eu estou afirmando aqui, ó, que o y vale quanto? 40 menos x. Então a minha conta vai ficar ó, x vezes 40 menos x. Mas na sua cabeça, a princípio, você diz assim, professor, mas complicou pelo seguinte, ó. Nesse ponto aqui, eu tenho duas entradas de valor que eu vou colocar na conta. E até agora o que eu aprendi era toda vez ficava ó, uma função que só dependia de x, uma função que só dependia de t. Era só isso. E agora vai ficar uma função que depende de duas? Não. Porque independente de como vocês olhem, a minha função depende só de x, ó, tanto na primeira quanto na segunda entrada. Então, na verdade, você está trabalhando com uma função diária que só depende de x. E na conta aqui, x vezes 40, 40x, menos x vezes x, x ao quadrado. Eu expliquei para vocês ainda há pouco que quando eu quero achar o valor da otimização, quando eu quiser achar o valor de otimização, eu vou procurar a partir da função. Você tem uma função, você vai procurar o valor de x para o qual tá x ou t, depende só da conta, para o qual a derivada dessa função seja igual a zero. Dessa forma, eu vou fazer a mesma coisa nessa conta aqui. Eu quero achar, eu tenho a função de a de x. Então, eu quero achar o valor para o qual a derivada de a de x, o resultado dê zero. Para a derivada de x, eu estou derivando a expressão ó, 40 vezes x menos x ao quadrado. Isso aqui continua a ser igual a zero. A conta que nós temos aqui, ela é fácil, é só uma diferença. Então, a derivada é bem simples. Um número vezes x, mantém um número. Derivada de x com relação a x dá 1. Menos x ao quadrado, a derivada dá 2x. E o resultado dessa conta aqui tem que ser zero. Por ajuste, você vai ficar com 2x é igual a 40. Se 2 vezes x é 40, quando eu passar o 2 dividindo, x vai ser igual a 20. Olha, achamos o valor de x. Como é que eu faço para achar o valor de y? Eu disse lá em cima, y é igual a 40 menos o valor de x.
Como x é 20, fica 40 menos 20. Portanto, o valor de y também é igual a 20. Acabamos de achar o valor que eu coloco na conta para que x vezes y dê o maior resultado, sabendo que a soma deles tem que dar quanto? 40. Vamos voltar lá para a apostila. Vocês podem ver o descricionário bem aí. Então você teria que, quando você escolher x igual a 20 e y igual a 20, você tem o maior valor de área possível. Primeira coisa que vem na sua cabeça nesse momento é, professor, por mais que o senhor diga que a gente vai utilizar isso, esse é o pior exemplo que o senhor poderia dar. Realmente, a princípio, seria o pior exemplo, mas o exemplo que aí está é para que vocês entendam o que é que eu vou fazer. Então, vai ter uma função que eu vou encontrar, tentar determinar o maior ou o menor valor que ela vai obter na conta. E para isso, eu tenho que dar algum padrão. Eu não posso achar o maior e o menor valor no qualquer. Aí eu posso padronizar isso. Um exemplo realmente um pouquinho mais prático do que esse é o seguinte, ó. Agora você vai fazer um jardim, tá? Esse jardim tem que ser retangular e ele tem que ter 200 metros quadrados de área. Então você já sabe que você vai ter que fazer um jardim, que esse jardim tem que ter 200 metros quadrados de área e ele tem que ser cercado contra coelhos. Me diga quais são as dimensões que irão requerer a menor quantidade de cerca se um dos lados do jardim já está protegido por um celeiro. Quais são as menores quantidades de cerca? Ou seja, você sabe o tamanho de jardim que você vai fazer. Você agora vai querer ir na rua comprar o material só para cercar. Quanto de cerca você vai precisar comprar? Vou fazer esse detalhado aí de novo para mostrar a vocês, ó, de novo. Eu quero saber como é que eu faço para obter essa área que aí está, tá bom? E a cerca que eu vou comprar, como eu vou comprar cerca, eu quero comprar a menor quantidade, para não comprar em excesso, senão eu vou pagar mais caro. Digamos, eu preciso de 90 metros de cerca. Aí, sem entender as coisas, eu compro 200. E aí, vou ter 110 metros de cerca comprados à toa. Vou ter prejuízo. Então, eu quero saber quanto eu vou comprar. Vou descrever esse problema aí, primeiro fazendo um desenho para que a gente entenda, tá bom? E depois, aí fazendo as contas. Vamos lá. A informação que é dada é o seguinte: você quer fazer um jardim? Nós temos um jardim de 200 detalhe, tá? Pegando um jardim retangular de 200 metros quadrados. Tá? Você vai fazer o jardim e vai proteger ele contra coelhos, para isso você vai comprar cerca. A outra informação que você tem é que você vai fazer esse jardim e vai utilizar como base uma das paredes do celeiro. Uma das paredes do celeiro. Tá? Isso é informação também que ele diz. Depois eu vou dizer, mas eu não vou ter celeiro e tal. Depois eu vou explicar aqui. E por fim ele quer saber, ó, tá certo? Qual a menor quantidade de material para isso? Qual a a menor quantidade de cerca a comprar? Quantidade de cerca a comprar. Essa é a pergunta.
Então, vou descrever agora fazendo um desenho. Imagina que você tem um celeiro. O celeiro, não necessariamente, tá? É um celeiro, tipo aquele celeiro de estilo americano. Pode ser um galpãozinho, tá? Pode ser uma despensa, pode ser a parede da sua casa. Tá aqui a parede, ó. Tá a parede da sua casa. Você tem um jardinzinho. E nessa parede aqui, tá? Nesse muro aqui, você tem um criador de coelho, mas você quer fazer uma hortazinha também. A única coisa que você sabe é que o jardim que você vai fazer, ele é o quê? Retangular. Então você vai fazer um retângulo. Detalhe, chama a atenção aqui, que por questão de matemática, pessoal, o jardinzinho também pode ser quadradinho. Todo quadrado é um retângulo, tá? O quadrado é um retângulo, a única coisa que muda é que todos os lados têm a mesma medida, tá? É só isso. No retângulo você tem dois lados opostos com medidas iguais. Então, beleza, você sabe que esse jardim aqui tem que ter 200 metros quadrados. Quando você for comprar a cerca, tá lá, você vai ter, ó, o primeiro conjunto aqui de medida de cerca, vai fazer o segundo e vai fazer o terceiro, tá? Ele quer saber quanto de cerca aqui você vai comprar para fazer isso, ó, para cercar. Então vamos lá. O que eu vou formar é o quê? Um retângulo. Qual é a fórmula do retângulo? Aqui eu tenho comprimento e largura. Então a área de um retângulo é igual a comprimento vezes largura. Se eu pegar as letras que a gente tem, vou botar x e y. X vezes y. Isso é a área de qualquer retângulo. Logo, essa medida há de ser igual a quanto? Aí ele diz lá no início, 200 metros quadrados. Então, você já sabe o valor da área. O que você quer comprar é a cerca. Se você vai cercar, você vai rodear uma figura geométrica. Como é que eu faço para saber todo o comprimento lateral da peça? Você faz, ó, mede a medida de um lado, depois soma do segundo lado, soma do terceiro, soma do quarto lado, e você tem aí o chamado perímetro. O perímetro é a soma dos lados de uma figura geométrica. Tá? No caso aí, uma figura plana. Retângulo, quadrado, hexágono, pentágono, tá? O círculo. Como ele está mexendo com um retângulo, vamos lá. No sentido aqui de comprimento, eu posso chamar esse lado aqui, ó, como sendo x, e esse lado maior como sendo y. Ah, professor, eu fiz o contrário, eu fiz esse lado menor sendo y e o lado maior sendo x. Não há problema nenhum. Fica a seu critério. Mas, de todo modo, tem o seguinte, ó, a parede já é a parede. Você não vai passar uma cerca na parede. Pense num coelho forte para ele roer a parede e pense numa cerca boa, porque o coelho rói a parede, mas não rói a cerca. Então, não vou precisar passar cerca na parede. Então, as medidas que eu vou fazer aqui, ó, é um comprimento de x mais um comprimento de y mais um comprimento de x. Ou seja, vão ser duas medidas de x mais uma de y para dizer o quanto de cerca eu vou comprar. Beleza. Já tem essa segunda medida. Então, o perímetro, agora eu posso escrever assim, ele depende de quem? Do valor de x e do de y. E a conta aqui é de que forma? 2 vezes x mais y. Professor, tem duas letras. Como é que a gente faz aqui? A gente vai ver uma relação com a outra? Não. O que a gente vai fazer é o seguinte: vai associar uma a outra, ó, e faz igual o caso anterior. Lá, x mais y era igual a 40. Eu usei para dizer que y era igual a 40 menos x.
Nessa conta aqui, ó, eu tenho que x vezes y é igual a quanto? A 200. Logo, sem problema nenhum, eu posso dizer que y vai ser igual ao valor vai ser igual a 200 dividido pelo valor de x que eu vou calcular. Sendo assim, agora, o perímetro, que era x vezes y, agora vai virar ó, x e o y quem é? 200 dividido por x. De toda forma, seja na primeira etapa, seja na segunda, vocês vão de concordar comigo que aqui depende somente de x. Vai ser igual a quanto agora? 2 vezes x mais, no lugar de y, eu escrevo quem? 200 dividido por x. Olha a fórmula aqui agora. Depende só de uma variável. E como ele depende de uma variável, você faz o seguinte. Eu quero saber agora, se eu quero saber o maior ou menor valor dessa continha aqui que tem x, eu vou calcular onde a derivada dela vai ser igual a zero. Vamos lá ver. Eu vou derivar então a expressão 2 vezes x mais 200 dividido por x. Isso aqui tem que ser igual a zero. Vamos lá. Derivada de 2 vezes x é simples. Dá 2. Mais derivada de 200 dividido por x. Se você olhar um pouquinho lá nas propriedades, tá? De regra, onde tem uma fraçãozinha, eu dou um exemplo como esse, tá bom? Eu dou um exemplo usando uma expressão parecida com essa, e você vai ver que o resultado vai dar menos 200 dividido por x ao quadrado. Isso aqui tudo vai ser igual a zero. Ajeitando a fórmula aqui, vai ficar, ó, 2 vai ser igual a 200 dividido por x ao quadrado. Faz uma regrinha de 3, no lugar do 2 bota x ao quadrado, no lugar do x ao quadrado coloca o 2. Então fica x ao quadrado é igual a 200 dividido por 2. Isso aqui vai dar aqui x ao quadrado é igual a 100, que a gente sabe o quê? Que x ao quadrado para dar 100, o valor dele de x tem que ser necessariamente igual a quanto? X teria de ser igual a 10. Ou seja, eu preciso de 10 metros colocado no valor de x. E o valor de y, professor? O valor de y, vamos lá. Eu deixei bem claro antes que y seria igual a 200 dividido por x. A gente acabou de achar o valor de x, que é igual a 10. Então, é 200 dividido por 10. Logo, y 200 dividido por 10 vai dar 20. 20 metros. Então, para calcular lá, você vai precisar, ó, o perímetro, como eu disse para vocês, que é de x e y. Agora, colocando os valores, dava 2 vezes x mais y. Vai ficar igual a quanto? Perímetro. Colocando os valores de 10 e 20 na conta. Vai ficar 2 vezes 10 mais 20. 2 vezes 10, 20. 20 mais 20, 40. Você vai na rua e compra 40 metros de cerca para cercar o teu jardim. Pronto. Esse é o valor, tá? Mínimo que você precisa para cercar. Professor, mas eu não faço isso não, eu só vou e compro, beleza. Imagina que você tivesse escolhido, por exemplo, ó, lembre-se, a multiplicação tem que ser 200. Eu escolhi x igual a 1, professor. Então, o y tem que ser igual a 200, porque 1 vezes 200 dá 200. 1 mais 200, 201. 201 mais 1, 202. Você teria uma área não, perdoe.
um perímetro, que eu disse para vocês que vai dizer o tamanho da cerca, que vocês vão comprar, vocês precisariam comprar 202 metros de cerca para cercar. Ah, professor, não, eu escolhi x igual a 15. Beleza. 15 mais 15, 30, porque tem x dos dois lados. O y logo, tá? Para dar 200, ó, seria 200 dividido por 15. Tá bom? Sendo assim, ó, 200 dividido por 15, se você for analisar, se você colocar 8 vezes 5, 40, vai 4, tá? Vamos lá. Para 20, você coloca 1, sobra 5. Para dar 50, seria 3. Seria mais ou menos 13 metros. Vamos pegar 13 metros e 3,2 metros. 15 mais 15 dá 30. 30 mais 13, vou nem botar os centímetros, dá 43 metros de cerca. Então você precisaria comprar mais. Então veja, com aquelas contas de otimização, eu consigo dizer qual é a quantidade mínima de cerca que eu preciso comprar para fazer essa área de 200 metros. E a menor quantidade seria o quê? Uma cerca de 40 metros, onde, na posição de X, você tem que ter 10 metros de cerca, e na posição de Y, você precisaria ter o quê? 20 metros de cerca. Vamos voltar lá para a apostila. O discricionário é exatamente esse que está aí, ó. Tá? O x igual a 10 e o y igual a 20. Mas, professor, para que eu vou usar isso na minha vida? Se você for fazer um jardim em casa. Ah, mas no meu jardim eu não coloco o tamanho da área. Ah, então você faz, ó. Com relação ao primeiro problema, se eu voltar um pouquinho, você pode dizer, ó, eu tenho 40 metros de cerca. Qual é a maior área que eu circulo aqui? Por que a maior área? Porque na hora que você for revestir a lateral, às vezes, para pintar, para fazer alguma coisa, você mede as coisas por área. Você vai comprar um adubo, aí ele diz lá, ó, essa quantidade cobre até 10 metros quadrados de área. Tá lá na descrição. Pode olhar que o que você comprar de insumo agrícola, o que você comprar de material, ele te dá as medidas em metro quadrado, se você for trabalhar com área. Então, tanto esse primeiro problema quanto esse segundo aí, remetem à mesma coisa. No primeiro, você tinha a quantidade de cerca, tá bom? A quantidade de cerca você tinha. Ele queria saber qual era a maior área que você poderia fazer. A área é de quanto? 400 metros quadrados. Só que para esse exemplo de cima, você não tem o quê? Você não tem a parede. Tá? E como é x mais y, professor, lá no problema do perímetro foi 2x mais y, aí só tem x mais y. É porque você fez o canteiro do jardim aí, exatamente no L de uma parede, numa quina. Pronto, foi isso. Você usou a parede lateral e a parede da frente ou a do fundo. Pronto. Usou duas paredes para fazer um jardim. Nessa outra aqui, você só usou uma. O problema é o mesmo. Então eu sei. Se você usar duas paredes de sua casa, tá? Você precisaria de quê? 20 metros de cada lado separar para fazer jardim, ou seja, você precisa realmente estar no sítio. Porque tudo bem que todo mundo tenha 20 metros de comprimento, mas dificilmente você vai ter 20 metros na parte da frente da sua casa. Tá? Na lateral de comprimento, beleza, mas na da frente, não. Olha aí, então é isso que você usa. Não, professor, mas aí eu quero construir a casa. O problema é que quando eu vou comprar, fui comprar, olhei, certo? Não prestei bem atenção no terreno, empolgado para comprar, errei o número e disse para a pessoa que eu queria comprar um terreno lá, identifiquei, só que eu não vi que o terreno era tipo um ferro de passar, do jeito que está aí. A pergunta é: encontre as coordenadas de P que maximizam a área do retângulo mostrado na figura abaixo.
Você está bem aqui, ó, pessoal. Você está bem aqui nesse P. Vou até ampliar um pouquinho. O ferro de passar, ele inclui o eixo do X, o eixo do Y e essa linha mais escura aqui. Você comprou um terreno que é tipo um triângulo. Muita gente chama de ferro de passar. Beleza. Aí você vai construir uma casa. Onde é que eu construo as paredes da minha casa? Ó? Parede da frente, parede lateral e pegando na bordinha do terreno. Ó. De modo que essa minha casa que está aqui, ó, representada por essa linha tracejada, se eu pintasse tudo aqui dentro, me desse a maior área possível da casa. Ou seja, você está tentando aproveitar o máximo do terreno, mesmo ele sendo o quê? Irregular. Eu consigo dizer para vocês, e vocês vão aprender a fazer isso agora. Só que no discricionário aqui, ó, tem as medidas, ó, 4 e 0, 0 e 3. Eu estou pegando medidas simples de triângulo para ficar mais fácil, mas você poderia ter um ferrinho aqui, ó, de 40 metros de largura e 30 metros de comprimento. E esse espacinho aqui, ó, por essa linha mais escura, seria igual a 5 metros, tá? Como era 40 metros de um lado e 30 do outro, essa linha mais escura seria uma linha de 50 metros. Aí eu quero saber onde é que eu faço a marcação, marco o piquete para dizer, ó, a parede vai de aqui e aqui, nesse ponto. Vamos lá. Como no seu problema, eu vou destacar aqui, ó, é uma linhazinha aqui, ó, X e Y. Você tá com a descrição. Aqui, o valor de X é 4. Aqui, o valor de Y é 3. Como aqui é o zero, onde você marca, então essa distância todinha aqui equivale a 4 metros e essa distância aqui todinha equivale a 3 metros. Essa figura, dá uma olhada, ó, é um triângulo retângulo, ou seja, x ao quadrado mais y ao quadrado é igual a z ao quadrado. Se você fizer a conta, você vai ver que o z que está aí, jogando o valor de x e y, você vai ver que o z é igual a 5. Mas eu não vou usar isso aqui por enquanto, não. Porque ele quer o seguinte, ele quer que você marque, ó, qual é o ponto aqui, ó, para você marcar o pontinho, exatamente para fazer, ó, um retângulo aqui dentro e a área desse retângulo ser a maior área possível que você pode construir lá dentro. Você poderia dizer, ah, mais para cá, mais para lá, só que eu posso dizer exatamente onde é que você constrói para fazer a maior área de casa que você quiser aqui dentro. Então vamos lá. O que eu tenho aqui, ó, nessa linhazinha, onde o P está, ela é uma reta. Essa linha que está aí é uma reta. Na reta ele está dizendo o seguinte, ó, qual é a equação da reta? Equivale à função de primeiro grau. Função do primeiro grau. Beleza, se eu sei disso daí, pode olhar lá que na função de primeiro grau, y é igual a vezes x mais b. Tá, eu estou colocando y, mas a gente sabe que essa função aqui, ó, é f de x. Ah, professor, mas quem é A e quem é B? É agora que a gente vai determinar. Vejam que tem duas marcações aqui, ó. Em uma das marcações, o x vale 4 e o y vale 0. Isso aqui equivale a x e y. Aí eu vou jogar ele nessa conta que está aqui em cima, ou seja, y igual a vezes x mais b. Isso aqui está me dizendo o quê? Ó? Quanto é que vale o y? 0. Está aqui, ó. É igual a
Qual é o valor de x? 4. Mais o b. Tem outra condição aqui que ele diz o seguinte, ó. O x vale 0 e o y vale quanto? Vale 3. De novo, isso ainda é valor de x e y que eu vou colocar lá na fórmula. Então, y é igual a a vezes x mais b. Quanto é que vale o y? 3. É igual a a. Quanto é que vale x? 0. Mais b. O que acontece se eu pegar essa primeira fórmula e essa segunda? Ó? Vou escrevendo essas agora. Ao escrevê-las, você vai ter, ó, da segunda, ó, 3 tem que ser igual a vezes 0 mais b. 0 vezes qualquer coisa é 0. Então, da primeira aqui eu já sei que b vale 3. Então, já achei o valor de b. Na primeira, você tem que 0 é igual a 4 vezes a mais b. O b eu acabei de calcular. Então, você vai ficar aqui 0 é igual a 4 vezes a mais 3. Ou seja, por ajuste de contas, você teria que ir na expressão 4a é igual a menos 3. Fica, portanto, na expressão a é igual a menos 3 quartos. Achei o valor de A e de B. Daí, primeiro, para saber qualquer valorzinho de ponto, ó, desse P aí nessa reta, todo ponto P, ele vai ter que satisfazer o seguinte, ó, daí, todo ponto P satisfaz, ou seja, tem que bater o resultado, a reta f de x igual menos 3 quartos vezes x mais 3. Você tem que satisfazer isso aqui. Ó. Então, achei minha função. Beleza? Como ele quer saber a maior área, o que é área? A área, seja lá de quem for, é x vezes y. Professor, mas eu não tenho y. Tem sim, ó. Tá aqui. Eu botei o f, mas isso é o meu y aqui, ó. Y é igual a f de x, que é essa expressão. Ou seja, a área que você está tentando calcular para saber qual é a maior área é x vezes menos 3 quartos de x mais 3. Que dá menos 3 quartos de x ao quadrado mais 3. 3 vezes x. Se a área que eu quero saber a maior área, então eu vou calcular onde a derivada dela dá igual a 0. Perdoe. Derivada de x da área dá igual a 0. Aí eu vou fazer quem? A derivada de menos 3 quartos de x ao quadrado mais 3 vezes x. Isso ao quadrado igual a 0. Que quadrado, professor? Isso é a derivada. Isso é a derivada. E aí eu faço, então, a derivada. Menos 3 quartos é um número, mantém ele. Menos 3 quartos. Derivada de x ao quadrado dá 2 vezes x. Mas, quanto é a derivada de 3x? Repete o número, derivada de x dá 1.
Isso tudo tem que ser necessariamente igual a zero. Ou seja, fazendo aqui, ó, menos 3 vezes 2 dá menos 6 dividido por 4 dá menos 3 dividido por 2, x. Isso aqui tem que ser igual a... igual não, pessoal. Mais 3 tem que ser igual a zero. Nessa conta aqui facinha, para resolver, pode fazer aí, fica menos 3 meios de x tem que ser igual a menos 3. Para que isso seja verdade, é só você escolher o x. É só você escolher o x igual a 2. É o que resolve aquela conta. E como saber o valor de y, professor? É fácil. Y é igual a menos 3 quartos de x mais 3. Quando você colocar o 2, fica menos 3 quartos vezes 2 mais 3. Menos 3 vezes 2 dá menos 6, dividido por 4 fica menos 3 dividido por 2 mais 3. Se você pega um número e tira a metade dele, você fica com a metade, ou seja, o y que você está escolhendo é 3 dividido por 2, que dá 1,5. Se fosse na construção lá, vou voltar na figura que está aqui em cima, esse valorzinho do ponto aqui, o valor de x mede 2 e o valor de y mede 3 dividido por 2, que é aquele 1,5. Tá? A gente tem que ver isso aqui. Pronto. Se fosse na sua casa, seria, ó, 20 metros de comprimento e 15 metros de largura. Ó. Nesse valor de medida aqui, onde tem o 4, você botaria o quê? 20 metros. E aqui, ó, 15 metros no valor de y. Você teria, portanto, ó, 300 metros quadrados de área. É a maior área de uma casa que você pode construir aí dentro. Tá? É o maior valor de área de casa que você pode construir aí dentro. Ah, professor, e o resto? Se você puxar mais para cá ou mais para lá, tá? Você vai diminuir esses valores aqui restantes, ó. Você vai aumentar eles, ou seja, você vai ter menos espaço na sua casa e mais espaço aberto nela. Então, a conta que eu estou mostrando a vocês aí é uma conta que, por exemplo, vocês precisariam pedir a um engenheiro para fazer. E agora vocês têm capacidade de fazer essa conta para dizer, ah, eu mesmo faço. Ah, a casa que dá para fazer aqui, ó, pegando de boa, é desse tamanho. Voltando na apostila, é exatamente o que está descrito nessa operação que eu estou fazendo aqui para vocês. Ah, professor, eu posso ajustar para cá e para lá, fazer isso, fazer aquilo? Sim, você pode. Não, você pode fazer. E se eu escolhesse o contrário, professor? E se o y fosse igual a 15, tá? Ou 3 dividido por 2, e o x fosse igual a 2? Coloca lá para ver se bate. Troca aí para você ver o que é que acontece. Ah, professor, mas eu não faço casa, eu não faço isso, eu não faço aquilo. Beleza, vamos pegar outra coisa mais simples. Imagina que você resolve fazer caixinha de enfeite. Você fez uma lojinha, você está fazendo agora caixa de enfeite para botar seu produto e mandar. Aí o que ele diz é o seguinte: ó, você tem que construir uma caixa sem tampa, de base retangular, ou seja, a parte de baixo da caixa é um retângulo, com uma folha de cartolina de 8 centímetros de largura e 15 centímetros de comprimento. Para você construir isso, você vai retirar um quadrado de cada canto,
Porque esse quadradinho que você vai retirar, por que um quadrado, professor? Porque você quer que as laterais tenham a mesma altura. E aí eu vou mostrar para vocês o porquê disso, tá? Sendo assim, ó, você vai dobrar ela e depois você vai remover. Porque essa parte que você vai tirar seria o que você vai usar para prender a caixa lateralmente. Sendo assim, ó, qual é o tamanho do lado do quadrado que permite construir uma caixa de volume máximo? Ou seja, quando você tirar esse quadradinho de lado, qual seria o maior volume da tua caixa? Vou fazer o desenho e depois mostrar aqui, tá? Fazendo um videozinho para que vocês façam em casa, para você entender essa parte. Vamos lá. No exemplo que está ali, ele diz que você tem uma folha de cartolina. Tem aqui, ó. Deixa eu ver aqui se tem uma figurinha, um retângulozinho. Vai ficar mais bonito. Tem um retângulo aqui? Tem. Ó, bonito todo. Ó, bonitinho todo esse retângulo. Vou pegar esse retângulo, puxar para cá. Aí ele pede para você o seguinte, ó. Ele diz que essa folha retangular aqui, ela tem 8 centímetros de comprimento e 15 de largura. Aí ele pede para que você tire um quadrado de cada canto, ó. Tá aqui, ó. Por que um quadrado, professor? Porque na hora que você for dobrar a sua página, você vai fazer uma caixa da seguinte maneira, ó. Essa parte aqui de dentro, essa parte que ficou aqui, ó, é o fundo da tua caixa. Essa parte que eu estou pintando de vermelho aqui, ó. É o fundo da tua caixa. E a parte que eu vou pintar de verde, ixi, Maria, o verde não dá muito bom, não. Nessa parte aqui que eu estou passando, ó, o pincel rosa, vão fazer as laterais da sua caixa. Visualmente comigo, ó, para você entender. Pega a folha. Você vai tirar um quadradinho de cada canto aqui, ó. Você vai dobrar. Então tá aqui, ó. Dobrei. E aqui, ó, dobrei. Por que é que tem que ser um quadrado, professor? Pelo seguinte, ó. Vamos lá. Deixa eu ajeitar aqui. Do outro lado. Para quando eu for dobrar. Então, por que é que tem que ser? Porque na hora que eu dobrar aqui, ó, a minha caixa, ela vai ter, ó, essa parte aqui, ó. Tá vendo? É a parte que eu dobrei, ó. Que eu tracejei lá no meu desenho. Quando eu dobrei aqui, ó, virou a lateral da caixa. Quando eu ajeitei para o outro lado, essa aqui é a parte da dobra, da quininha, ó, do quadrado que eu estou tirando, ó. Tá vendo? Essas são as laterais da minha caixa. Essa, essa é a lateral. Não é porque eu não estou fazendo as outras duas. Daqui e dessa outra ponta, eu tiro mais duas. Então, essas partes que eu estou dobrando, que é aquela destacada em rosa, na minha figura, vai fazer o quê? A altura da minha caixa. E por que um quadrado, professor? Porque senão esse lado aqui pode ficar mais alto do que esse aqui. E eu não quero mais alto, eu quero da mesma altura. Para construir o quê? A minha caixa. E aquela parte de baixo que eu deixei de pintar, ó, forma o quê? Ó, é um retângulo. Olha lá. É um retângulo também. Por isso a gente vai tirar. Estou tirando para dobrar. Eu estou mostrando a vocês, ó, que eu vou fazer uma caixinha. Eu digo para vocês qual é o maior volume dessa caixa que aqui vai ser feita. Ah, professor, mas por que essa caixa? Imagina que você vai fazer qualquer coisa, colocar docinho para vender. Dependendo de como você dobra, passa a dobrar as suas folhas, você mesmo faz as suas caixas, você vai dizer se vai mais doce ou menos doce. Se você poderia, com mais doces, fazer um preço melhor para fazer mais, para vender mais no caso, ou cabendo menos doces, fazer um valor que infelizmente vai ficar mais alto para compensar o preço da folha de papel. Então, ensinar vocês onde eu dobro
Ajuda. Ah, professor, mas uma caixa de papel eu não vou fazer. Beleza. Não pensa nisso como uma caixa. Se eu dobrar em 3 pontas aqui, por exemplo, ajustar em 3 pontas, depois isso viraria o quê? Tipo uma bica, ó, na sua casa, ó. A parede e a parede onde a água vai bater e escoar, ó, e vai cair por um lado. Então, esse modelo aí também é para fazer tipo uma bica na sua casa. Você não precisa chamar um biqueiro. Você mesmo pode comprar a folha e dizer: eu quero que você dobre ela bem aqui, porque eu sei que ela vai captar a maior quantidade de água aqui. Isso aqui pode ser feito também para quê? Você vai num curral, você está fazendo um coxo para os seus bichos. Dobra aí a folha aí, isso é o coxo. Fio de alumínio. Então tem um monte de coisas que eu posso utilizar com aquele exemplo. Agora o que eu vou mostrar para vocês é saber onde é que eu devo dobrar. A única coisa, informação que eu tenho é o quê? É a informação de comprimento e de largura da folha. A partir de agora eu vou ensinar vocês como é que eu vou descobrir aonde dobrar. Vamos lá. Já falei para vocês. Se eu vou calcular volume, lá do ensino médio você tem o quê? O volume é igual a x vezes y vezes z. No caso aqui, por questão de fazer as contas, eu vou ter o seguinte, ó, comprimento vezes largura vezes altura. Pronto. Eu vou fazer o volume de uma caixa usando esses três. Qual vai ser o comprimento? Ah, professor, é 8. Não, não é 8. Porque como eu vou tirar, ó, vou destacar aqui de outra cor, deixa eu pegar aqui uma cor chamativa, ser amarelinha aqui, ó. Como eu vou tirar esses retângulos que estão aqui, ó, eu pintando de amarelo, são 4. De cada borda dessa eu tirei um. Vocês viram isso no vídeo que eu mostrei para vocês na dobradura. Se vocês quiserem, vocês mesmo fazem em casa. Dobra uma folha e veja aí. Esses destacados de amarelo que aí estão são os lados. Como eles são quadrados, então, ó, se daqui para cá mede x, daqui para cá vai medir quanto também? X também. Isso vai valer para todos os outros que eu fizer. X e x, porque eu não posso fazer um quadrado de uma medida aqui e um outro quadrado aqui, porque vai dar o quê? Vai dar errado. Tá? Vai ficar altura diferente na minha caixa. Então, ó, nas 4 pontas a gente tem todas as mesmas medidas. Ah, professor, porque o senhor está usando o X? Eu posso escolher a letra que eu quiser. Eu estou usando o X só como padrão. Então vamos lá. Ó. No comprimento da minha caixa. No comprimento. Qual vai ser a medida? Ó? Eu tinha 15 centímetros, mas tirei um pedacinho X e um outro X. Então o comprimento que eu vou ter agora da minha caixa ó, vai ser o 15 que eu tinha menos 2x. Isso é fácil. A largura da minha caixa. A largura era 8 centímetros no total, mas eu dobrei um pedacinho aqui, ó. Então, um pedacinho em x, em cima e x embaixo. Então, 8 menos 2x. Falta a questão da altura. E essa é a mais fácil que tem. A altura. Porque, como eu mostrei para vocês, esse pedacinho X que eu estou tirando aqui, quando eu dobrar, vai ser a altura da caixa. Então, essa medida é X. Daí, ó, o volume que eu vou formar, pode verificar. Ó, o volume, que dependia de comprimento, largura e altura, depende de uma coisa só. Só do tamanho do quadrado que eu vou fazer, do comprimento do quadrado que eu vou tirar. Então, ó, todas as 3 medidas, pode verificar. Ó, depende de quem? De x. Depende de x, depende de x, depende de x. Por isso que o volume depende só de x. Qual é a medida dela? Comprimento
15 menos 2x. Largura, 8 menos 2x. A altura mede quanto? Mede só x. Vou fazer essa conta aqui para saber qual é a fórmula. E dela, como eu quero saber o maior volume, aí eu vou derivar o volume. 15 vezes 8 dá 120. 15 vezes 2x dá 30x. 2 vezes 8, tá? Dá 16. 30 mais 16, 46. Então, menos 46x menos 2x ao quadrado vezes menos 2x ao quadrado vai dar menos com menos dá mais. 2 vezes 2, 4. X vezes x, x ao quadrado. Tudo isso eu vou multiplicar com x. Então, minha fórmula final seria 120 vezes x menos 46 vezes x ao quadrado mais 4 vezes x a terceira. Vou calcular o quê? O máximo e o mínimo. Logo, se é o maior ou menor, assim a gente vai fazer quem? A derivada do volume. E a derivada eu vou igualar a quanto? A zero. Isso significa que você vai derivar 120 vezes x menos 46x ao quadrado mais 4 vezes x ao cubo. Você vai derivar tudo isso e o resultado dessa conta tem que ser igual a zero. Vai procurar o valor de x que zera essa conta. Então vamos lá. Derivada de 120 vezes x, pode ir lá. É fácil de você verificar que dá 120. Tá? Que é, repete o número vezes a derivada de x que dá 1. Eu vou botando aqui as derivadas também. Menos 46x ao quadrado. Escreve o 46 vezes derivada de x ao quadrado, 2x. Mais 4x ao cubo, repete o 4. Derivada de x ao cubo é quem? 3x ao quadrado. Isso aqui deve ser igual a zero. Então, você vai ficar 120 vezes 1 dá 120, menos 46 vezes 2 dá 92, x mais 4 vezes 3, 12. 12x ao quadrado. Isso tudo igual a zero. Para que eu determine os valores onde essa conta aqui dá igual a zero, o que é que eu devo calcular? As raízes. E pode calcular, que vocês vão encontrar duas respostas. A primeira resposta, se você subtrair, usar a subtração primeiro, fica 5 dividido por 3. Consequentemente, se a primeira você subtraiu, a segunda, quando você soma, o resultado seria 6. Então, você tem duas medidas. Ó. 5 dividido por 3 centímetros, que dá mais ou menos, ó, se você for olhar aqui, dá praticamente 1,7 centímetros. E o outro 6. Como saber qual das duas medidas aqui está o certa? Como saber qual das duas medidas vai estar certo? Vamos lá. Se x for igual a 5 dividido por 3, eu vou pegar essa medida e jogar na conta do volume. Volume, quando eu pegar x igual a 5 dividido por 3, vai ficar quanto? 120 vezes 5 dividido por 3, menos 46 vezes 5 dividido por 3 ao quadrado, mais 4 vezes 5 dividido por 3 elevado à terceira. Façam essas contas aí e vocês vão encontrar um valor próximo disso aqui. Ele é próximo de 90,74 centímetros cúbicos. E se você pegar
o x igual a 6. Você iria fazer a mesma coisa colocando 6 na conta, então ficaria 120 vezes 6 menos 46 vezes 6 ao quadrado mais 4 vezes 6 elevado ao cubo, que dá aproximadamente, quando você fizer as contas, menos 72 centímetros cúbicos. E aí, qual das duas medidas seria a certa a usar? Será, professor, vai ser aqui A que deu positivo, beleza. Mas sem fazer essas contas, como é que você iria adivinhar qual dos dois valores, tá, iria ser o correto? É só você voltar aqui na figura, ó. Só uma questão bem simples. Lembra que em uma medida eu tirei 1,7 centímetros. Na outra medida eu tirei 6. Como eu vou tirar o dobro dela em cada lado, o dobro de 1,7 é 3,4. O dobro de 6 é 12. Beleza. Você consegue tirar 3,4 centímetros de 15? Sim! Então aqui, com 3,4 de 15, beleza. E consegue tirar 3,4 centímetros de onde tem 8? Sim, também. Agora pega o valor 6, ó. Você consegue tirar, como eu tirou 6, eu dobro 12. Eu consigo tirar 12 centímetros de onde tem 15? Sim. Mas você consegue tirar 12 centímetros de onde só tem 8? Não. Então, por pura lógica, tá? Aprendizado simples, o valor que você iria tirar da caixa é de 1,7 centímetros em cada lado de cada quadradinho desse, para fazer a caixa de maior volume, que seria de quanto? 92 centímetros cúbicos. Vamos voltar lá para a apostila, o descricionário das contas, do jeito que eu informei para vocês, está feito aí. Primeira parte, comprimento, largura, as contas, o resultado. Por isso que o maior volume vai ser quando você tirar o quê? 5 dividido por 3 em cada uma das pontas da caixa. Maior volume para caixa, maior volume para depósito, maior volume para sua bica, seja lá para onde for. Então veja, olha quantas coisas legais dá para fazer com derivada, no sentido de otimização. Eu consigo dizer qual o melhor e o pior resultado numa conta que eu vou fazer. Eu consigo dizer, tá? Eu mostro a vocês posteriormente. Eu coloco o exemplo. Você vende bolo. Você quer ajeitar o bolo para ver se melhora o seu faturamento. Quanto você pode tirar no máximo do bolo para você ganhar mais? Sem fazer muita diferença para o cliente. Para ele não dizer, ei, tá muito pequeno esse bolo. Deixa eu voltar para mim. Então, o exemplo do bolo é um desses. Ah, eu posso tirar, já que as minhas forminhas. Eu vou comprar outras formas. Nessas novas formas que eu vou comprar, e agora eu vou fazer, preencher, eu vou gastar mais massa ou menos? Aí, quando eu for com essas massas, eu faço o quê? Deixo o produto do valor que está, posso aumentar um pouquinho, preciso diminuir. Eu consigo dizer isso com otimização. Você consegue dizer, ó, sabendo como é que geralmente uma população cresce, ó, ele está aqui nesse momento onde você tem pico, ou você tem o melhor resultado ou pior. Mas qual é o jeito de saber? Usando o quê? Problemas de otimização, aplicação em contas, tá? Fator econômico do seu dia a dia. Você consegue dizer tudo isso dessa forma. Sendo assim, com essa estrutura que eu acabei de falar para vocês, eu termino a parte de aplicações e, consequentemente, todo o contexto de derivada aqui. Ok? Sendo assim, se eu não tenho mais nada o que falar, meu nome é Fui!